Paz seja com todos os irmãos. Amém. Ministério Embaixadores de Cristo, a unção de Davi, comigo, pastor Fernando Trindade. Eu quero aproveitar a ocasião, novamente, de estar aqui no monte. Eu vim aqui para fazer uma oração e eu senti da parte de Deus para estar meditando nessa palavra junto com os irmãos, que vai ficar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. E é um assunto que abrange muitas coisas, que envolve muitas coisas, que toca no sentimento das pessoas, que vai no mais profundo da alma de uma pessoa, que mexe com o nosso psicológico, mexe com a nossa mente, abala as nossas estruturas. Mexe muito conosco. O título dessa mensagem é A Dor da Morte. Isso. O assunto que nós vamos tratar aqui diz respeito à morte, a dor da morte. Só quem está comigo diga glória e graças a Deus. Com a palavra nas mãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu começo a leitura em nome de Jesus Cristo. Acompanha comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A leitura por si só é fortíssima. É forte demais. Irmãos, olha o que o autor diz aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que está dizendo aqui? Eu não quero que vocês sejam leigos sobre determinado assunto. Eu não quero que vocês sejam enganados acerca de determinado assunto. Qual assunto, Paulo?
Qual o assunto? A morte. Eu não quero que vocês sejam ignorantes mais, leigos, sem informações, desavisados acerca da morte. Se tratando da morte, eu não quero mais que vocês sejam desavisados, que vocês sejam ignorantes, que vocês sejam leigos no assunto que se trata a respeito da morte. Eu não quero mais que vocês sejam assim, não. Então, eu vou explicar para vocês acerca dos que dormem. Olha o que ele fala, dos que dormem. Examinando as escrituras, eu pude observar que quase sempre a escritura, os homens de Deus, se trata da morte como um sono, se refere assim aos que dormem, aos que dormem. Eu pude observar bem isso, que em toda vez que a morte é citada ali, em quase todas as vezes que a morte é citada ali, se refere a ela como um sono. Eu lembro quando Jesus disse assim: eu vou despertar Lázaro. Eu vou despertar Lázaro. Mas porque os seus discípulos não entenderam, teve um momento que ele falou assim: eu vou ressuscitar Lázaro, Lázaro está morto, para eles entenderem. Mas a princípio ali Jesus se tratou da morte de Lázaro ali como um sono. Como um sono. Então o que eu aprendi de início, é que a morte é um sono, é um repouso temporário, aonde novamente iremos despertar, alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna, dependendo das obras, das escolhas que esse indivíduo tiver feito no decorrer da tua vida. Então Paulo fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes se tratando de quem já morreu. Eu não quero que vocês sejam leigos se tratando a respeito de quem já dorme. Para quê, Paulo? Para quê? Para que vocês não se entristeçais. Como assim? Não se entristeçais? Não tem como não entristecer com a morte de uma mãe, de um pai, de um tio, de uma tia, de um primo, de um amigo. Não tem como entristecer. Sim, não tem como. É natural do ser humano sentir aquela tristeza. Mas o que Paulo está dizendo é que eu não quero que vocês entristeçais, e ele coloca aqui como os demais. Como assim? Como os demais, que por muitas das vezes em um velório falta pouco ir junto com o falecido. Em um enterro no cemitério falta quase pular lá dentro dos 7 palmos com o falecido, que se desespera, que perde o chão, perde os alicerces, toma remédios para suicidar, larga o serviço, para de trabalhar, perde a razão de viver, o sentido de viver. Não, minha mãe era tudo que eu tinha, eu perdi meu chão no trabalho, mais uns invernam na droga, outros invernam na bebida, outros invernam na prostituição, outros invernam no crime, outros invernam se invernam nas dívidas, se infiltra em problemas, se envolve em problemas e mais problemas,
Porque para ela, perdeu a mãe, perdeu o chão, perdeu o pai, perdeu o chão, perdeu tudo. Não, perdi meu pai era tudo para mim, agora a vida não tem mais sentido. É o círculo da vida. É natural que a gente sentimos, claro. Falando dos outros é fácil, mas quando acontece com a gente, aí sim nós sentimos na pele o que é a dor da perca. Eu sei, mas ele não quer que nós entristecemos como os demais, que chegam a um ponto de dar cabo na própria vida por causa de um falecimento de um parente, de alguém que ama, que gostamos. Ele não quer que a gente se comporte assim como os demais. Eu quero usar como ilustração aqui um velório de um parente meu que eu fui, uma irmã muito querida minha lá, tia da minha esposa, Marisa. No velório do filho dela, rapaz novo, rapaz jovem, cheio de saúde. No velório do rapaz dela, ela se comportou como essa escritura, ela não se entristeceu como os demais. Eu uso isso como ilustração porque eu admirei aquela atitude que no momento de dor, no momento de tristeza, no velório, o filho dela deitado ali num caixão, ela se manteve firme e pregou a palavra de Deus naquele momento. Sinceramente, eu não sei se eu teria cabeça para pregar a palavra ali diante da morte de um filho, eu não sei. Então eu admirei muito essa garra, essa fibra, essa força dela pregar a palavra, e ela falou lá com a convicção, e ela falou assim: todos vocês, coleguinha dos meus filhos, do meu filho, se vocês quiserem ver ele de novo, arrependa e converta de seus maus caminhos, que vocês vão para o céu e vocês vão encontrar meu filho, porque meu filho foi lá para o céu e foi salvo também. É a fé dela. Então ela não se entristeceu, não se comportou como os demais. E aqui complementa, como os demais que não têm esperança. Que não tem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês se comportem. Se tratando da morte, eu não quero que vocês quando se trata da morte, eu não quero que vocês se comportem como os demais, não. Que não tem esperança. E eu quero novamente ilustrar esse primeiro versículo aqui, essa primeira leitura que nós fizemos, com mais um episódio que eu vi. Não me contaram, não, eu vi. Um pai de um rapaz famoso, milionário, que excedeu o filho, né, na velocidade do carro lá, e sofreu um grave acidente, perdendo a vida. Perdeu a vida. É muito triste. O motorista excedeu ali na velocidade e eles sofreram um grave acidente lá, onde que ele perdeu a vida. E eu pude observar que só de olhar para a fisionomia do pai dele, já dava vontade de chorar, já dava para ver o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento dele. Pela fisionomia dele dava para se ver que ele perdeu o chão, que o mundo desabou na cabeça dele. A um ponto dele colocar um ponto de interrogação na cabeça de muitos.
quando ele expressou dizendo assim: será que Deus existe? Será que Deus existe? Eu entendo a dor dele, né? O que ele quis passar é o seguinte: meu filho, novo, bonito, famoso, e perder a vida desse jeito. Eu entendo a dor dele. Paulo disse isso: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não entristeçais como ele, para que vocês não venham a agir como ele, para que vocês não venham pronunciar palavras como ele, para que vocês não venham criar dentro de si uma revolta contra o Criador, contra Deus, diante do círculo da vida. E eu quero ilustrar aqui também com outro episódio que eu vi e ouvi, não me falaram não, eu vi e ouvi, de um homem que foi buscar o seu filho na escola, e dentro dessa escola, um homem surtado adentrou dentro dessa escola e ele matou ali 8 crianças. Começou ali a ferir as crianças ali num surto ali e matou 8 crianças. E esse homem foi até a escola buscar o seu filho. Esse homem foi até a escola buscar o seu filho. E quando ele chega na escola, aquela movimentação toda, aquele alvoroço todo, o que aconteceu? E meu filho, e deram a notícia para ele que o menino dele, de 8 anos, se eu não me engano, tinha falecido naquela tragédia ali, naquele acontecimento ali. Agora imagina comigo, acompanha comigo. Você pega a sua criança de 8 anos e coloca ela na escola e despreocupado, porque é uma escola, está protegida, está guardada ali. E você vai buscar o seu filho todo feliz. Vou buscar meu filho, vou buscar minha criança. E quando você chega na escola, fita zebrada, um alvoroço, um choreiro, uma agitação. Na hora, o que você já faz? Primeira coisa que vem na sua cabeça, você já desespera. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu posso conjecturar, que eu posso deduzir aqui que ele, na hora, ele já desesperou e já quis saber o que estava acontecendo. Ele já pensou no filho dele. Eu posso deduzir ali que segurar ele ali. Espera aí, calma. E como é que dá uma notícia dessa para um pai? Eu quero que você acompanhe o raciocínio das duas histórias, das duas ilustrações, do pai do rapaz famoso, milionário, da forma como que ele ficou, como que ele agiu diante do acontecimento, como ele agiu diante da dor da morte. Eu quero que você entenda como que esse segundo pai se comportou, agiu diante da dor da morte. E numa entrevista com esse homem, você notava que o semblante dele, pela voz dele, ele estava firme. E ele falou umas palavras que eu arrupiei na hora. E eu senti o poder de Deus nas palavras daquele homem quando entrevistou ele. E falou com ele assim: o seu menino morreu, e agora o que vai ser da sua vida? Como é que perde uma criança assim na escola? Que tragédia, que desacerto, que ele vai e meio que interrompe o jornalista ali falando assim: não tem nada não. O meu filho
dorme. O meu filho está com Deus, o meu filho está nos braços de Jesus. Olha o que esse homem fala. E na vinda de Jesus, na vinda de Jesus, na volta de Jesus, o meu filho vai ressuscitar e eu vou poder ver ele novamente. Quando esse homem falou isso, eu arrepiei. Eu senti a presença de Deus e na hora eu comparei as duas situações, os dois pais. E eu entendi esse versículo quando Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes se tratando da morte, como o pai desse rapaz famoso, que não tem esperança. Esperança no quê? Esperança na vida eterna. Esperança em um Deus do impossível. Que não tem esperança em um Deus como Abraão tinha, que quando foi pedido o filho dele, ele tinha fé que Deus era poderoso de trazer o filho dele até mesmo das cinzas. E não hesitou em dar seu filho para Deus, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar. Ele cria que Deus é o Deus eterno, da vida eterna, que criou-nos para sermos eternos e que a morte é apenas o princípio e o início de uma trajetória eterna com ele. E esse homem tinha essa fé, esse homem sabia disso, e no momento de dor, no momento cujo título da palavra é a dor da morte, no momento da dor da morte, esse homem pronuncia essas palavras e fala: não tem nada não, eu vou ver meu filho de novo. Porque quando Jesus voltar, quando Jesus vir, ele vai ressuscitar e eu vou poder ver ele de novo. Recanto neves. É forte demais, irmãos. É muito forte. Porque é exatamente esses dois acontecimentos ilustram perfeitamente esse primeiro versículo. Porque eu não quero que vocês sejam como os demais que não crê nisso, que não tem esperança de uma vida vindoura, de algo a mais do que 70, 80 aninhos vivido aqui, que não tem esperança em um céu, em uma nova Jerusalém, em um novo céu, em uma nova terra, que não tem esperança em um edifício não construído por mãos de homens, mas um edifício, uma morada construída por Deus. Porque Jesus pronunciou as seguintes palavras: eu vou para o meu Pai, e na casa de meu Pai tem várias moradas. Se não fosse assim, eu falaria a real para vocês. Mas na casa de meu Pai tem várias moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou vir buscar vocês. Para onde eu estiver, vós estejais também. Olha que palavra, olha que tremendo. E esse homem cria nisso, que Jesus foi para o céu, foi para a direita do Pai, foi para a morada celestial, e ele tem preparado lugar para nós. E aonde ele está, nós iremos. E um dia nós iremos nos encontrar. Esse homem cria nisso e pronunciou essas palavras: meu filho, eu vou ver meu filho de novo na vinda de Jesus. E olha o que diz o próximo versículo. Porque se cremos que Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque se, colocou o se aqui, porque se podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque se, colocou um se aqui, se você intitula, se você se diz cristão, você tem que andar como ele andou, você tem que crer nele. Se você
diz crer em um Deus eterno, um Deus do impossível, um Deus que é bom a todo tempo Ele é bom. Se você crê nas Sagradas Escrituras, isso é para quem crê, meu irmão, isso é para quem crê na Bíblia como palavra de Deus, como revelação de Deus. Porque se você crê nas Escrituras, se você crê no unigênito Filho de Deus, se você crê que o Verbo se manifestou em carne e habitou entre nós, se você crê no Emanuel, no Deus conosco, no Príncipe da Paz, no Deus forte, conselheiro, se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Ele teve um dia aqui na terra e viveu aqui 3 anos aqui, que viveu um período aqui na terra operando sinais, prodígios e maravilhas, deixando um legado, se você crê nisso, porque ele diz: vós sereis as minhas testemunhas, vós sereis as minhas testemunhas, porque os sinais que eu faço, eles irão continuar sendo feitos através das suas vidas. Então tem sinais aí, você já deve ter presenciado, você já deve ter vivido, e talvez você seja até um mesmo que Jesus usou e Jesus usa para operar esses sinais, para operar esses prodígios. Então, se você opera prodígios, se você opera esses sinais, então o que isso significa? Se você já visualizou um milagre do Senhor, uma manifestação de Jesus, então o que isso significa? Isso significa que Jesus realmente esteve aqui na terra. E se Ele esteve aqui na terra, Ele operou o que Ele operou. Ele era o que Ele disse que Ele era. E se Ele é o que Ele disse que Ele era, e se Ele é o que Ele diz que Ele é, e se Ele esteve aqui, operou, e você pode ver isso através dos sinais que continua sendo feito até no dia de hoje. Então tudo que Ele falou é verdade, tudo que está escrito aqui é verdade. Então, se é verdade, não tem porquê você se entristecer com a morte, como se ela fosse algo mais forte, mais superior do que Jesus e do que Deus, porque não é. Porque está escrito: se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, se você crê nisso, que a morte não conseguiu vencer o autor da minha e da sua vida, a morte não conseguiu vencer o autor da vida, se você crê nisso, então você também crê que os que nele dormem, por isso temos que lutar para salvar a nossa família, porque se você crê nisso, os que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com Ele. Oh, glória! Rai canto neves, terra céu. Se nós cremos em um Deus vivo, se nós cremos que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, então todos que dormem, que morreram nele, Deus os ressuscitará na vinda dele. Então você vai ver, o que isso quer dizer? Então você vai ver o seu pai de novo, você vai ver sua mãe de novo, você vai ver seu filho, sua criança de novo, você vai ver seu parente de novo. Aonde? Na glória. Corra, ore, jejue, busca, luta pela sua família para que você passe a eternidade junto deles na glória. Porque se cremos que Ele morreu e ressuscitou, também cremos que os que nele, que os que aceitaram Ele, que os que creram nele, tornará a viver, porque o Pai, o Deus Todo-Poderoso, os trará de volta. E no versículo 15 ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele está falando assim: eu não estou falando isso não é palavra minha, não.
Se eu não assistir, não ouvir, não estou falando isso segundo a minha palavra, segundo a palavra de fulano de tal, segundo a palavra de Bertano, não, eu estou falando isso segundo a palavra de Deus, eu estou falando isso porque está escrito, se você crê nas escrituras, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou falando acerca da palavra de Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós não precederemos os que dormem, ou seja, as pessoas que estiverem mortas, as pessoas que estiverem dormindo, os túmulos, as covas vão se abrir, essas pessoas vão ressuscitar em um corpo de glória e serão arrebatadas, e logo após elas, porque nós não precederemos elas, então após elas, não primeiro que elas, após elas, nós também seremos transformados num piscar de olhos em um corpo de glória e nos encontraremos com eles e com Jesus Cristo nas nuvens. Porque veja bem, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Para aí. Por que está falando aqui? Porque o mesmo Senhor, quero que você lembre desse episódio. Quando Jesus estava sendo tomado, sendo elevado aos céus. E os discípulos ficaram olhando assim, meio pasmo, atônito. Que isso? Não tem nenhuma corda puxando ele. Não, ele está subindo mesmo. Olha, ele vai sumir. Sumiu, foi para o Pai, foi para a glória. Eles ficaram atônitos. Os anjos vieram, né? E falaram o que com os discípulos? Falaram, por que vocês estão desse jeito aí? Por que vocês estão sendo ignorantes como os demais? Por que vocês estão pasmo, atônito desse jeito? O mesmo Senhor que vocês viram subir, o mesmo vai voltar. Só que ele vai voltar diferente. Ele vai voltar com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ele vai voltar. Como João descreveu ali. Todo poderoso. Os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. E nas suas coxas escrito, Rei dos Reis. Rei dos Reis. E que? E Senhor dos Senhores. Ele vai voltar em glória. Os anjos vão vir abrindo o caminho, trocando a trombeta, e o céu vai se abrir. Vai ser um acontecimento fenomenal, extraordinário. Eu queria ver a cara dos incrédulos nesse dia. Quando ele aparecer, quando ele brotar no céu, com toda aquela majestade, com todo aquele poder, e ele vir, e os túmulos de todo o mundo se abrirem, e os mortos ressuscitar e ser arrebatados. Consequentemente, nós, junto com eles, a encontrar com o Senhor nos ares. Com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você crê nesta palavra, dá um glória a Deus aí. Dá um louvado seja Deus aí. Sente a presença do Senhor Jesus aí. O ressurreto, o Senhor da glória. Recanto e vasterrace. Porque está dizendo que os mortos vão ressuscitar. E no versículo 17 testifica o que eu tenho dito. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares.
e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós, o que ficarmos vivos, consequentemente, também seremos arrebatados e nos encontraremos todos nas nuvens com o Senhor. E daí nós estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso, não é um dia, 2 dias, 1 ano, 1000 anos, não. Nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então a morte é um ser vencido por Jesus Cristo. E a forma de nós vencer ela é morrer nele, estar nele, aceitar ele, reconciliar com ele, correr para ele, obedecer a palavra dele. Esse é o jeito, essa é a solução que Deus deu para os humanos, a solução que Deus deu para a humanidade. Se tratando da morte, em relação à morte, Deus deu essa dádiva, Deus deu essa honra. E é o mesmo que ele dizer assim: ei, você tem medo da morte? Você fica triste com a morte? Sim. Então não fica triste mais com a morte, não tenha medo dela mais não. Por quê? Porque eu venci a morte para vocês, e se você crer, você também vai vencer a morte. Quando você se deparar com ela, você vai dizer para ela: maior é o meu Deus que te venceu. Olha o que diz o último versículo para nós fechar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Você conhece alguém que perdeu o pai, a mãe, a tia, o tio, a avó, o primo, o amigo, o filho, está passando um momento difícil? Compartilhe essa palavra com ele, com ela, envie essa palavra para eles. Expande essa palavra. Faz circular essa palavra para colocar fé no coração das pessoas, esperança no coração das pessoas. É a Bíblia que está falando. Portanto, se você crê no que foi pregado, se você crê no que foi dito, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Tem muita gente passando por momentos difíceis, por momentos de dor, devido à perca, devido à dor da morte. Mas essa palavra é um bálsamo, essa palavra é um alívio para nossas vidas, para nossas almas, para a nossa fé e para alimentar a nossa esperança. Consolai-vos uns aos outros, se tratando acerca da morte, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Um abração, Deus abençoe a todos, fica com Deus, até a próxima.